Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. A grande questão da noite é: será que as nossas emoções influenciam na nossa saúde? Agora com o expositor espírita Arthur Valadares. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora, transmitido pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, Esferas da Vida no Ar. E o programa de hoje vai ser sobre as influências da espiritualidade, das nossas crenças, dos nossos sentimentos, das nossas emoções com a nossa saúde. Será que tem alguma relação? E a gente conversa aqui com o Arthur Valadares, que está sempre no programa, nos presenteando com os seus conhecimentos, todos os meses. Seja muito bem-vindo, Arthur. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre uma alegria estarmos aqui juntos, que possamos ter reflexões proveitosas em busca dessa saúde em sentido mais integral, à luz dos conhecimentos espíritas. E o Arthur, ele é fundador e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho Paulo de Tarso, do NEP. E a gente vai conversar sobre algo muito interessante, Arthur. Eu fiquei muito empolgada, eu estava aqui conversando com o Arthur, que eu adorei estudar sobre esse assunto, que tem muitas informações que são comprovadas cientificamente, que a nossa saúde realmente é o que você acabou de falar, uma saúde integral. Nós coexistimos, né? O corpo físico, o corpo espiritual, o perispírito, e eles têm uma relação muito mais profunda do que parece, não é isso? Exato, é. O espiritismo, né, ele vai abrir, de fato, um novo paradigma no que diz respeito à própria saúde, ao próprio conceito de saúde. Em nos mostrando como seres imortais momentaneamente vestindo esse corpo físico, naturalmente que o conceito de saúde não pode mais agora ser olhado apenas naquilo que diz respeito ao corpo, né? Estar são, estar saudável, não pode representar estar apenas com o corpo saudável. Então é preciso aprofundar esse conceito, né, em relação à saúde. E o Espiritismo vai nos mostrando isso, definindo, por exemplo, na definição de Emmanuel, saúde como a perfeita harmonia da alma. Então, pensar saúde agora vai envolver pensar também como eu estou lidando com as minhas emoções, como eu estou lidando com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, enfim, com o meu equilíbrio interior. Para além do corpo físico, pensar também essa saúde do corpo perispiritual, né, e também do espírito de um modo geral, da mente de um modo geral. E cada vez mais a própria ciência humana vai caminhando também no sentido de consolidar esse paradigma, né? Temos uma caminhada ainda a ser feita, mas cada vez mais os estudos vão demonstrando o impacto mesmo das emoções, das posturas que adotamos na nossa saúde, o impacto da experiência religiosa, da experiência espiritual na nossa saúde. Há inclusive um pesquisador que tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido, o Dr. Alexander Moreira. Ele está vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora e ele criou o NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. E ele compartilha direto resultados, artigos de autoria própria, né, do seu grupo de pesquisa ou de outros grupos de pesquisa. E cada vez mais tem se consolidado justamente esse paradigma, essa reflexão. Por exemplo, o impacto da espiritualidade, da religiosidade intrínseca, né? Que é aquela que é vivida para além apenas dos rituais exteriores, aquela que leva o indivíduo à mudança de posturas, de condutas e etc. Eles têm demonstrado o impacto disso, por exemplo, na prevenção à depressão, na prevenção ao suicídio, na prevenção a uma série de fatores, a uma série de estados de adoecimento, graças a essa vivência mais profunda de uma espiritualidade, seja ela qual for, né? Independente da religião, na realidade. Exato. Aquilo que é o cerne, né? A religião, ela é um caminho para algo maior, né? Ela é o caminho ou o meio para se alcançar espiritualidade, desenvolvimento, crescimento espiritual.
Então toda religiosidade bem vivida nesse sentido, né, que não se restringe apenas às práticas exteriores, às práticas do culto em si, aquela religiosidade que leva o indivíduo a uma melhoria, que leva o indivíduo a se tornar mais fraterno, mais amoroso, mais humilde, etc. Essa religiosidade, sim, tem um impacto muito significativo na saúde de um modo integral do indivíduo. O Dr. Décio, que ele é espírita, Também. ele participou da AME. Mednesp 2015, foi uma entrevista que eu vi com ele, e ele fala que a pior e a melhor notícia do espiritismo é a mesma, que a nossa saúde está nas nossas mãos. Exato. Porque a gente tem a grande questão de culpabilizar o próximo. Eu tô assim porque ele me fez isso, no caso da saúde emocional, ou eu fiquei com esse tipo de problema porque na realidade é genético, é hereditário, e ele fala que realmente somos o que acreditamos. Né? E se a gente acredita na cura, se a gente acredita na saúde, a gente promove a nossa saúde. Então, a gente até falou da força do pensamento uma vez já aqui no Esferas, né? No último que foi a sua participação. Eu achei isso muito forte, porque então depende da gente especificamente. A grande questão da vida não é aquilo que nos é feito ou aquilo que recebemos, mas o que fazemos com aquilo que nos é feito ou com aquilo que recebemos. E é justamente esse o passo da tomada de autonomia. O conhecimento que o Espiritismo nos traz, ao mesmo tempo, é uma bênção, mas tem também aí um certo fardo, que é o fardo da responsabilidade. A partir do momento que eu conheço e sei que agora depende muito mais, ou depende quase que inteiramente de mim, das minhas escolhas, de como me porto, o que faço, do que escolho fazer, de como escolho lidar com aquilo que o outro fez, com aquilo que a vida me trouxe, quando a gente recebe isso, isso traz também uma responsabilidade. Por isso é ao mesmo tempo, né, uma bênção, é a maneira pela qual é visto, né? Porque para aqueles que ainda estão muito naquela dinâmica de terceirizarem responsabilidades, né, isso é um peso, é algo ruim. Mas para aqueles que já estão naquele limiar de transição, que reconhecem que já não é bem assim, que precisam realmente dar aquele passo de autonomia, assumindo a responsabilidade pela sua vida, pelo seu caminhar, pelo seu destino, pela sementeira que podem realizar, para esses é uma bênção saber que está nas suas mãos o construir essa saúde, o construir a felicidade. Então é isso que o conhecimento espírita vai nos fazendo, né? Trazendo para nós essa responsabilidade, no nosso caso aqui hoje, do cuidado com a saúde. Porque muitas vezes, e isso a nossa sociedade de um certo modo ainda alimenta, nós queremos terceirizar esse cuidado com a saúde. Então eu não quero, por exemplo, o que diz respeito ao corpo primeiro, eu não quero cuidar melhor do corpo, não quero me alimentar melhor, mas então eu quero buscar soluções mágicas através de dietas miraculosas, através de medicamentos miraculosos que prometem muitos resultados miraculosos em poucos dias com o mínimo de esforço. O que é isso, senão uma terceirização, né? A gente não quer, por exemplo, olhar o que está por detrás de uma dor de cabeça constante, o que está por detrás daquele desequilíbrio que a gente tem sentido, né? Às vezes a gente quer resolver isso somente à custa de medicamentos. Os medicamentos são importantes, a medicina terrestre é importante, mas nós precisamos ver o que está muitas vezes por detrás, em posturas nossas que nós não temos olhado, que nós não temos corrigido, de maior cuidado para com o nosso corpo, de maior zelo para com as nossas emoções. Em não olhando para isso e terceirizando isso para os medicamentos, muitas vezes nos frustramos. Por isso que essa frase ainda é, ao mesmo tempo, uma bênção e também consola um peso. quem realmente está determinado a reforma Exato. íntima, a A promover. mudança. Ela consola aquele que quer mudar, entendendo que a cura, tanto a do corpo e principalmente a do espírito, ela é uma jornada, é um processo. Não é uma coisa que eu vou chegar e de um instante para o outro eu quero sumir com aquela dor, né? Quero tirar aquilo, sem identificar o que está por trás daquilo, o que está gerando aquilo, as práticas, os hábitos que tenho cultivado, a alimentação que eu tenho cultivado, o tipo de emoções que eu tenho cultivado que estão por detrás daquilo. Então, essa busca por soluções mágicas, ela não encontra consolo numa resposta como essa, numa frase como essa, né? Mas aqueles que já estão percebendo, Sim. estão mais atentos a si mesmos, eles então vão encontrar esse consolo. Bom, agora está nas minhas mãos, o que me cabe aqui fazer dentro das minhas possibilidades para mudar esse quadro, né?
é aquele que está disposto a trilhar essa jornada da cura. O próprio mestre, ele tem uma passagem simbólica no Evangelho que ele vai ilustrar um pouco isso, né? Um cego que ele encontra em Betsaida, e ele não cura o cego logo ali de pronto quando encontra. Jesus estende a mão a ele e leva-o para longe da cidade. Então é muito simbólico esse ato. No fundo é como se Jesus estivesse assim: eu não te proponho uma cura miraculosa, eu te proponho uma caminhada comigo. Porque a caminhada com ele que é a cura. E às vezes a gente não percebe isso. Nós nos aproximamos, por exemplo, do centro espírita esperando um resultado muito prático, muito rápido, como se fosse um medicamento que a gente tome num instante, some com a dor. Não é assim. É uma caminhada com Jesus. Tem uma série de coisas a serem olhadas e trabalhadas. E assim é a cura em sentido maior. E Jesus hoje é tido como médico das almas, não é isso, Arthur? Sempre foi e sempre será o médico por excelência, né? Porque como falávamos, nós não somos os corpos. Né? O corpo tem uma importância muito grande, muito capital, ele nos permite estarmos aqui aprendendo e tal, faceando a vida e as lutas, mas somos espíritos. E em se tratando do espírito, aí a grande terapêutica será o Evangelho. Porque a medicina terrestre responderá sobretudo aos adoecimentos do corpo físico. E é muito importante, tem o seu valor. Mas os adoecimentos internos da criatura, mágoa, ressentimento, ódio, agressividade, indiferença, todos eles vão encontrar terapêutico, o medicamento que os possa curar no Evangelho de Jesus, através do perdão, através do bem, através do devotamento, da abnegação, da humildade. São esses os medicamentos realmente capazes de trazer à alma saúde em sentido abrangente. Sem esses, a gente pode percorrer todos os médicos do mundo. No fundo, não estaremos tratando as raízes dos problemas mais fundamentais. E a gente vai aprofundar mais sobre esses aspectos, mas agora chegou o momento Chico Xavier e a gente vai... Quem vai ocupar o momento Chico Xavier hoje é o palestrante Haroldo Dutra Dias. Todos os seres humanos projetam na gente problemas que são deles. Todas as pessoas querem colocar o estresse delas nos nossos ombros. Se você perde a sua serenidade, você aceita o estresse que é do outro. Então, fique sereno, porque aí você devolve o estresse que é do outro. É dele, não é seu. Se você fica sereno, se você fica firme, centrado no seu propósito, no seu trabalho, na sua meta, vai devolver para ele. Isso é lei física. O estresse volta para o outro, porque é ele que vai ter que lidar com isso. Isso está na obra de André Luiz. Nós vamos, ano que vem, o Instituto Ser, vamos fazer um seminário litero-musical sobre o livro Pensamento e Vida. E nós teremos a oportunidade de abordar esse tema com gráficos, com vídeos, porque isso está tudo dito por Emmanuel e por André Luiz. É magnético, é vibração magnética. Você, durante o dia, convive com várias pessoas. O que acontece ao final do dia? Você está com um tanto de energia dos outros que não lhe pertence. Da mesma maneira que você suja. Só que o que todo mundo faz? Pelo menos espero, né? Toma banho. Durante o dia você comeu um tanto de coisa. O que você faz? Espera. Escova dente. Passa o fio dental. E no espírito? E no espírito? Você dá banho no seu espírito? Porque senão vai passando os dias e você vai acumulando energias dos outros. Você vai se misturando. Daqui a pouco você está agindo como os outros. Você perde, você deixa de ser você. Vai ficando uma pessoa pesada, porque você está com energia que não é sua. Então é preciso aprender a desonerar-se do que é do outro. Isso é simples,
Entra no seu chuveiro, enquanto você está lavando o corpo, faz uma prece, vai mentalizando que a água está tirando aquela energia, está levando tudo para o ralo e que você está ficando limpinho, que está ficando só você. Você está saindo, você está tirando. Isso é muito comum. E como a maioria dos encarnados não tem nenhuma percepção de si mesmos, como a maioria dos encarnados são sonâmbulos andando assim, as pessoas saem se misturando, se misturando, se misturando, se misturando, entram em conflito, entram em confusão que não tem nada a ver com ele. É do outro. É preciso muita vigilância, muita oração, para que a gente consiga se desmisturar. Desmisturar-se. E devolver ao outro o que é dele. O que é dele. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre como as nossas emoções influenciam a nossa saúde com o expositor espírita Arthur Valadares. Mas antes, eu queria indicar para vocês que querem aprofundar um pouquinho na doutrina espírita, entender melhor todos os tipos aí de temáticas do espiritismo, a gente indica o Jornal Espírita O Clarim e também, olha lá, o título Ser Espírita. Além deste título, tem muitos outros, né, na parte interna do jornal, e também a Revista Internacional de Espiritismo, que também aprofunda muito na temática espírita, na visão espírita de vários títulos, vários temas. Então, www.oclarim.com.br, você pode assinar e vai receber todos os meses novidades do espiritismo. E a gente volta agora aqui a nossa conversa com o Arthur Valadares, e a gente vem conversando sobre como as nossas emoções influenciam a nossa saúde. A gente já falou que a nossa saúde realmente é integral, não é só a física, mas também não é só emocional, é um conjunto, não é, Arthur? Nesse sentido, vale ainda até frisar, muitas vezes, em busca dessa saúde da alma, do espírito, o próprio corpo passa por aquilo ou por uma condição de não estar com a saúde. Ou seja, muitas vezes a enfermidade mesmo no corpo, a vivência de uma experiência desafiadora no corpo é para a alma, para o espírito que está encarnado naquele corpo, um caminho de saúde. Porque nós vamos aprendendo que corpo e perispírito estão profundamente interconectados, ligados no processo da encarnação. E muitas vezes o perispírito que arquiva nele todos os desequilíbrios, os desajustes das emoções desequilibradas, dos desatinos e equívocos do passado, tudo isso aprendemos vai ficando gravado no perispírito, como que um registro mesmo do perispírito. Kardec comenta isso no livro A Gênese. E muitas vezes um dos recursos de sanar, né, de deixar fluir, de libertar o perispírito desse processo de desequilíbrio, muitas vezes se dá justamente pelo corpo, que funciona aí como uma esponja que absorve esses desequilíbrios e que vão funcionando também como um processo de cura. Então veja que interessante, muitas vezes a saúde está naquilo ou onde não parece estar, né? Nós ficamos doentes. Exato. Para chegar na saúde completa, que é a saúde espiritual entre alma e corpo. Exatamente. É isso. E é bom deixar claro, porque às vezes tem algum telespectador que está passando por uma dificuldade, por algum processo de cura, de saúde, e às vezes parece muito simples a gente falar, depende da força do seu pensamento, você está doente porque você não teve o pensamento positivo. E essa história também de pensamento positivo é muito... A gente tem que tomar cuidado. A desejar falar dessa maneira. Para não ficar numa análise mais superficial, né? Porque às vezes a proposta para aquela pessoa naquela encarnação é ter aquela enfermidade pela encarnação inteira.
e aproveitar aquele recurso para construir na alma resignação, humildade. Às vezes a proposta de cura pode parecer até um pouco chocante, mas às vezes É paradoxal. a proposta de cura é até mesmo É a doença. desencarnar pelas vias daquela doença, né? Até você citava o Dr. Décio Andoli, certa vez eu vi um relato dele, de um caso de uma pessoa que teve um câncer já em estado terminal, mas essa pessoa, ela era uma alegria no hospital. Todos os enfermeiros, os médicos disputavam por estar com ela, uma pessoa super alto astral, uma pessoa que levava a experiência com aquele bom ânimo, com aquela alegria. Mas um câncer grave, já estava em estado terminal, e determinado dia o Dr. Décio foi chamado já para acompanhar o processo do óbito, a pessoa veio a desencarnar. Acompanhando ali os momentos finais daquela pessoa, quando ela desencarna, ele então volta a essa equipe e diz, essa realmente se curou. E as pessoas ficaram olhando assim, né, mas acabou de desencarnar, e o médico diz que se curou. Por quê? No fundo ele está olhando ali para o espírito que soube aproveitar aquela experiência, mesmo de desencarne do corpo, ou seja, o corpo veio a perecer, mas o espírito sai da experiência purificado, renovado, tendo deixado ali naquele corpo dilacerado, muitas vezes, muitos adoecimentos, muitos desequilíbrios do perispírito que encontraram essa vazão no corpo. Então a gente tem que olhar isso num sentido mais abrangente. Muitas vezes, a proposta de cura de Jesus para nós não é a cura do corpo. Muitas vezes será lidar com essa enfermidade até o final, né? Algumas outras vezes virá a cura do corpo. Isso se ajusta à necessidade de cada espírito na condição que está. Mas a gente precisa ter um olhar mais abrangente. Um é melhor do que o outro. Não, necessidades de cada um, nenhum momento. Necessidades diferentes de cada espírito. A providência divina dá a cada um que precisa para o seu progresso. O que é o melhor, o que é o mais amoroso, o que é o mais misericordioso. Um outro exemplo muito bonito no nosso movimento espírita que conhecemos é o caso de Jesus Gonçalves. Sim. Jesus Gonçalves teve hanseníase, né? Chamada de lepra antigamente. E mesmo nessa condição, ele continuou trabalhando ativamente, criou um centro espírita dentro da comunidade lá dedicada aos hansenianos, seguiu até o fim da vida com aquela força, com aquela realização, e desencarnou por conta disso. Mas em espírito volta ele em várias mensagens, através do Chico, do Divaldo, agradecendo, ele dizia, a santa lepra, a santa companheira que foi a que permitiu a cura da sua alma através do adoecimento do seu corpo. Então veja que exemplo bonito. Um espírito que tirou daquela enfermidade desafiadora a cura da sua alma, reajustando-se com relação ao seu passado. Então, muito bonito de perceber essa saúde em sentido mais integral. Porque fica relativo na realidade, exato, né? Não dá pra gente não dá para generalizar, né? e generalizar. O que dá para a gente falar seja qual for a circunstância que a vida lhe traz, mantenha-se confiante, fazendo o seu melhor, certo de que o que vem, seja a saúde no corpo ou a ausência dessa saúde, vem para o melhor, vem para a saúde da alma, a busca da saúde do espírito. E Arthur, existem alguns comportamentos que a gente sabe que prejudicam a nossa saúde, que alguns já são comprovados cientificamente, né? O poder do perdão, o poder da oração. Como a gente poderia falar um pouquinho agora sobre culpa e depois sobre perdão? Porque hoje, como espíritos imperfeitos que somos, fazemos coisas erradas. Sim. E como lidar com a culpa? Olha, antes de entrar propriamente na culpa, acho que é interessante a gente pensar no porquê ou qual é esse mecanismo que das emoções em desequilíbrio leva ao adoecimento do corpo mesmo, essa somatização, né? Cada vez mais a medicina tem entendido esse processo que é chamado de somatização, ou seja, aquilo que é emocional, mental, impactando no corpo físico. Então Emmanuel, ele tem no livro Pensamento e Vida, que inclusive citamos muito, né, na última participação aqui, no capítulo 22, o capítulo se chama Culpa. E, como a gente falava, o perispírito é esse meio de conexão entre a mente, o espírito, propriamente dito, e o corpo. Quando o espírito e o perispírito ali passam por esses desequilíbrios das emoções perturbadoras, por exemplo, culpa, raiva, ódio, angústia, quando isso é cultivado por muito tempo, justamente por conta dessa vinculação do perispírito ao corpo, isso vai impactando também no corpo. Então, essas emoções perturbadoras, pelas vias do perispírito, vão alcançando as próprias células do corpo físico.
especialmente quando isso é cultivado de maneira muito frequente, muito recorrente, isso vai impactando no corpo. O próprio Emmanuel vai dizer nesse capítulo sobre a culpa, que essas emoções perturbadoras são como que marteladas que nós damos no nosso corpo físico, que impactam inclusive, por exemplo, no processo de mitose das células. As células que estão lá se dividindo, as emoções perturbadoras chegam a impactar o processo de divisão, gerando ali células que vão ter desajustes, desequilíbrios que podem impactar inclusive no DNA, no processo de replicação, que a gente comentava aqui antes numa conversa antes do programa. Então, essas emoções vão impactando no corpo físico e isso aos poucos vai gerando enfermidades também no corpo físico. E um dos principais causadores disso, uma das emoções mais perturbadoras, ou uma das condições espirituais mais perturbadoras nesse sentido, é justamente a da culpa. Emmanuel vai definir a culpa como um abscesso mental. Então, o que é o abscesso? É o pus, né? Você tem uma infecção, você forma ali aquele abscesso. Então, o remorso, quando acalentado, quando não representa aí, quando não leva a criatura a uma busca por renovar-se pelo trabalho no bem, por perdoar-se, no exercício do amor que cobre a multidão de todos os pecados, como já dizia Jesus, quando essa culpa não se transforma em responsabilização, ao invés de ficar preso a me lamentar pelo que fiz, pelo que caí, onde me equivoquei, quando eu não transformo isso em movimento de renovação, tá bom, me equivoquei, mas o que eu posso fazer daqui para frente? Foi o que Paulo fez, exatamente, né, na época de Jesus. Foi o que Paulo fez, foi o que Madalena fez, ou seja... Eles não ficaram se lamentando e se vitimizando. Ai, meu Deus, exatamente. Eu sou uma pessoa péssima, Jesus, então eu vou para minha casa, desculpa. Não, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Né? O que foi feito, o tropeço já ficou para trás. Daqui para frente, como eu posso me reajustar perante a minha própria consciência e naturalmente perante aqueles outros que porventura foram as vítimas dos meus desatinos. Então, trocar culpa, como vai dizer Joana de Ângeles, por responsabilidade. Porque quando eu não faço isso e vou curtindo aquilo ali, né, fico naquele processo estacionário de autopunição, de lamentação, eu vou criando esse abscesso mental e ele vai tomando proporções. De uma pequena ferida que eu criei no meu tecido perispiritual, na minha consciência, aquilo vai ganhando dimensões como que um câncer que vai se espalhando, daqui a pouco está tomando conta de todo o meu perispírito e naturalmente isso vai impactar no meu corpo físico mais adiante, né? Na forma também de adoecimento, de desequilíbrio. Então, no caso da culpa, o grande antídoto é, o quanto antes possível, trocar aí essa posição da culpa para uma posição de ativo, de atividade, de renovação. Então, quem está em casa agora, que tem um sentimento de culpa, que fez alguma coisa errada, que sabe, que reconhece, mas que até caiu em depressão, se vitimizou, como que eu pude fazer isso com a minha mãe, com o meu esposo, com a minha mulher, enfim. Ela tem que tomar uma atitude, não, aceitar. Eu acho que o primeiro comportamento é aceitação, reconhecimento e reparação, Arthur. Exatamente. Porque o reconhecimento ele já é um próprio gesto de humildade. A humildade é um grande antídoto da alma, né? Porque ela vai nos libertando ali das amarras, dos adoecimentos do orgulho, da vaidade. Então, o próprio fato da gente reconhecer já é um caminho de cura, já é a busca da humildade. E, claro, levantar e partir para a reparação, partir para a atuação, para o agir no bem, no amor, que vai aos poucos sanando essas feridas da nossa consciência, da nossa alma. Como no caso do filho pródigo da parábola. Ele caiu em si, viu a condição extremamente danosa, né, extremamente prejudicial em que ele estava, mas ele se ergue e decide voltar ao Pai. O que está ali representado senão isso, né? É aquele espírito que reconhece, tem um remorso, reconhece os seus equívocos, mas se propõe a retornar ao Pai. Retornar ao Pai ali representa reharmonizar-se com a sua consciência, superar a culpa, voltar a harmonizar-se com a consciência pela ação, pelo esforço, etc. Quando você supera a culpa, é como se a pessoa se perdoasse? Exatamente. É o auto-perdão? É o auto-perdão, é o auto-perdão. Porque é difícil se auto-perdoar exatamente. também. Às vezes a pessoa se auto-sabota, na realidade. Eu não mereço. Eu já fiz muita coisa errada, então eu sei que eu não mereço mais nada. Então ela fica estagnada, porque ela fala que ela não merece por tudo de errado que ela já cometeu. Exato. A culpa nada mais é do que isso, um processo de estagnação.
é a alma que para naquele caminho, que para naquela jornada, fica naquele ponto, porque considera que é mais fácil se lamentar do que remediar de fato a situação, do que ir à luta. Então, é preciso que a alma que se encontra nessa condição busque aí forças na oração, busque aí forças nesse amor infinito que vela por nós, nessa misericórdia que nunca nos abandona, quaisquer que tenham sido os nossos equívocos, por mais fundo que tenhamos descido, o amor de Deus abarca todos os abismos, e buscar apoio nesses recursos para se erguer e sair da estagnação, da autopunição, dessa autossabotagem em busca da vida abundante. Nós somos chamados a viver, e vida é renovação, vida é futuro, vida é caminhada, vida é movimento. A culpa é estagnação. E a partir do momento que a gente sabe que somos espíritos imortais, eu acho que a gente não pode ficar parado no tempo. Exatamente. É uma oportunidade de seguir. A grande lição que Paulo, por exemplo, vai nos trazer, o Espiritismo de modo geral, é que nunca é tarde para fazer diferente, né? Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu já vivi a vida inteira, já estou aqui prestes a partir, não dá mais. Sempre dá, é agora o momento de recomeçar. Você pode começar ou recomeçar vibrando por aquela pessoa a qual você prejudicou lá, às vezes ela não está mais junto de você, mas você pode desde já começar a vibrar por ela, a orar por ela. Você pode começar a trabalhar, digamos assim, a destinar esse amor a essa pessoa na figura de outras pessoas que estão ao seu redor, vai alcançar a ela também, enfim. É sempre momento, há sempre circunstâncias para transformar essa culpa em algum trabalho, alguma responsabilidade que gere renovação, que gere transformação, que permita fluir através de mim o amor e o bem, que são os medicamentos soberanos da alma. É isso mesmo. No próximo bloco a gente vai conversar sobre o perdão e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre a nossa saúde. Como que as nossas emoções, os nossos sentimentos, pensamentos influenciam na nossa saúde. Estamos aqui com o expositor espírita Arthur Valadares. A gente já conversou sobre a culpa, que eu achei muito boa a sua analogia, que é um abscesso, como se fosse um pus que vai crescendo se a gente não sanar essa ferida interna. E a gente poderia agora conversar um pouquinho sobre o perdão. A gente sempre conversa aqui no Esfera sobre o perdão, mas eu acho um tema relevante, importante, que a gente precisa aprender, né? Porque é algo que a gente tem que praticar muito para a gente conseguir chegar lá, né? No 70 Isso. vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, para todo sempre. E Arthur, o perdão é sim uma atitude que modifica a nossa saúde? O perdão ele é fundamental, né? Para a gente ter uma ideia da importância, você até citou a lição de Jesus, 70 vezes 7 vezes, ou seja, o mestre ele nos dizia que é um recurso imprescindível, de uso indiscriminado, que precisaremos dele tantas vezes quanto forem necessárias ao longo da nossa caminhada. Porque sendo nós aqui criaturas ainda em processo de aperfeiçoamento, todos nós com as nossas imperfeições, o processo de convivência gera pequenos atritos, muitas vezes sem que exista realmente a vontade ou desejo de ferir ou magoar alguém, as nossas imperfeições acabam criando. Então, o perdão é como aquele óleo, no nosso caso, né, engenheiro mecânico, você tem ali as peças em contato, se você não tem o óleo no meio para lubrificar essas relações, para lubrificar essas interações, o motor não funciona, ele uma hora trava porque ele superaquece. Assim também, nas convivências em sociedade, nós precisamos desse óleo do perdão que balsamiza, que pacifica, que harmoniza, que torna a convivência algo realmente mais ameno, algo mais suave. E falávamos, inclusive, da culpa, e portanto também da nossa saúde, há uma relação muito estreita entre saúde, culpa e perdão. Porque Jesus ele traz um princípio muito interessante, ele diz assim, com a medida com que você mede, você será medido. Em outras palavras, trazendo isso para o âmbito da convivência,
a minha impossibilidade ou a minha indisposição de perdoar o outro vai se refletir no quê? Na minha impossibilidade ou incapacidade de perdoar a mim mesmo, porque a medida com que eu meço é a medida com que eu serei medido. Então, a minha incapacidade de perdoar o outro, de compreender o outro nas suas limitações, nas suas fragilidades, enfim, nos seus tropeços, será no momento em que eu tropeçar, a minha incapacidade de lidar com misericórdia para comigo mesmo. Então, a minha intransigência para com o outro se reflete na intransigência de mim para comigo mesmo. Olha, então, veja a relação aí. Por que muitas vezes nós caímos na culpa e dela não conseguimos sair? Por quê? Não nos perdoamos. E por que não nos perdoamos? Porque também não nos abrimos a olhar para o outro com misericórdia e com perdão. Então, por isso que Jesus nos convida tanto a reconciliarmos com os outros, a termos para com os outros misericórdia, uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. De quem? De si mesmos. Quando a gente não se dispõe, não se abre a essa caridade, né, no sentido abrangente que o Espiritismo nos revela a caridade, indulgência, perdão para com as outras pessoas, nós não teremos isso para conosco. E em não tendo isso para conosco, no momento que a gente cair, no momento que a gente tropeça feio, a nossa consciência ali, né, que era severa demais com os outros, será severa demais conosco. E aí a gente cai nos processos de culpa e do adoecimento por conseguinte. Fica aquela pessoa dura com ela mesma, com a vida, dura, com as pessoas. Amarga, com as outras. Como ela não consegue relevar nada. Não acredita em ninguém. Exato, como ela não confia em ninguém, como ela não compreende as limitações de ninguém, diz respeito a ela mesma do mesmo modo. Porque com a medida que a gente mede, a gente será medido. Quer ver um exemplo disso? No Evangelho, né, bem próximo a nós, para ver o quanto os discípulos eram próximos a nós. Simão Pedro. Isso me tranquiliza. Exato, a todos nós, né? Porque o Evangelho veio, isso deixa claro que o Evangelho veio para nós. Então, Simão Pedro, que ouviu de Jesus isso, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes. Simão Pedro, quando a gente vai lendo as histórias, no próprio Evangelho, naquilo que Humberto de Campos nos trouxe através do Chico, Simão Pedro era um dos mais duros dos discípulos de Jesus. Então, qualquer um que era reconhecidamente alguém que tinha falhado e se aproximasse de Jesus, ele era o primeiro a apontar os erros. Você, o que você está fazendo aqui? Eu sei o que você fez. Eu sei como é que é a sua vida. Eu sei onde você tropeçou. Ele era o cão de guarda do mestre. Então, duro igual uma pedra. Talvez por isso Jesus tenha posto o nome de Pedro, né? Porque ele não chamava Pedro, chamava Simão. Então, ele era, Jesus que o chama de Cefas, né? Que em aramaico significa pedra, rocha, Petros no grego. Então ele era aquela pedra de dureza, de intransigência. Quando que isso começa a mudar? Efetivamente, quando ele está na posição do caído e não mais daquele que estava de pé apontando o caído. Logo na última ceia, Jesus, já avisando o que estava para acontecer, diz: olha, Pedro, esta noite você vai aprender que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Porque naquela noite nós sabemos o que aconteceu, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então ali ele reconhece que estava na posição do que caiu. E ali, caído, é que ele começa a entender todos aqueles outros para os quais ele tinha apontado o dedo antes. Porque antes ele estava em pé, bem, amparado, se julgava forte, infalível. Mas ali ele era o caído. Mas quando ele errou... Ali ele percebeu e entendeu aquela frase de Jesus: o homem no mundo, Pedro, é mais frágil do que perverso. Por quê? Ele lidou com a sua fragilidade. Quando a gente lida com a nossa fragilidade, a gente compreende melhor a do outro. Por isso eu gosto sempre de dizer que o perdão, ele é filho do autoconhecimento. Com certeza. A nossa indisposição em perdoar representa que a gente ainda está muito na superfície de nós mesmos. Porque não tem como mergulhar fundo em nós mesmos sem desenvolver a habilidade de perdoar. Porque a gente reconhece as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, e a gente percebe que a gente ainda é muito imperfeito. A gente precisa da compreensão dos outros, da paciência dos outros. Quando você mergulha em você, você percebe isso, então você consegue entender no outro. Aquele que está muito intransigente ainda é que está na superfície, era Pedro. Pedro era muito duro, por quê? Porque não tinha mergulhado nele mesmo.
Quando ele começou a mergulhar nele mesmo, lidou com as suas fragilidades mais profundas, aí que começou a brotar nele a fonte da misericórdia. Isso que é bonito, né? Quando ele lidou com a sua fragilidade, ele começou a desenvolver a misericórdia para com os outros. E aí daquele Pedro dureza, ele passou a ser o Pedro, a rocha que sustenta. Olha como é bonita a misericórdia divina. Daquilo que era um vício nele, foi sendo trabalhado para se tornar uma virtude. Aquela pedra, aquela dureza que antes feria, foi sendo convertida naquela dureza que ampara, que sustenta, que é o Pedro depois. É o Pedro realmente que a gente admira, aquele que passou para os séculos como o condutor dos primeiros apóstolos. Então aquela dureza, antes muito superficial, portanto muito intransigente, foi sendo convertida na medida em que ele mergulhava em si mesmo, reconhecia essas bases profundas, foi sendo transformada naquela dureza que apoia, que ampara os que caem, os que estão arrependidos, os que querem mudar de vida. Então, eu digo sempre que uma boa medida do quanto a gente já mergulhou em espiritualidade é a nossa capacidade de perdoar. Se a gente não tem conseguido perdoar, relevar nada nos outros, a gente ainda está muito na superfície de nós mesmos. E perdoar não é, eu perdoei, mas não quero nem ver na minha frente. Não é isso, Arthur? Não é essa a realidade, né? O perdoar, ele envolve aí um esquecimento. E é bom frisar isso porque às vezes se confunde. Não é esquecer o fato, porque isso aí é o registro da memória. Quando os Espíritos nos falam perdoar e esquecer, isso eles falam muito no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel fala muito sobre isso. Esquecer em que sentido? Eu preciso diluir o vínculo emocional que eu criei àquela experiência, àquela pessoa. Transformar aquele vínculo, porque senão, toda vez que eu lembrar da pessoa, eu vou lembrar daquelas emoções vão vir à tona. Então o perdoar é diluir quaisquer quistos de ressentimento, de mágoa, de revolta que possam existir em relação àquele fato e àquele acontecimento, né? Mais do que o perdão dos lábios, diz o apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, é o perdão do coração, que renova o sentimento para com aquela pessoa. Por quê? Se eu não fizer isso, eu posso estar a quilômetros e quilômetros de distância da pessoa. A pessoa estará comigo. A pessoa pode ter morrido já, mas eu vou estar com ela. Aí a gente entende melhor a frase de Jesus. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Enquanto eu não perdoá-lo, eu estarei a caminho com ele. Ele pode estar em outro continente, ele pode estar desencarnado, ele vai estar comigo onde? Em mim. Eu vou estar levando ele comigo, curtindo aquele ressentimento. Basta lembrar dele, ele vai estar ali comigo. Então eu posso ir para outro planeta. Ele vai estar a caminho comigo. Por quê? Enquanto eu não resolver isso em mim, não importa o que ele fez, o que ele está fazendo, em mim, ele vai estar caminhando comigo. Então, isso é importante porque muitas vezes acontece o seguinte: às vezes aquele que feriu já superou a experiência, já trabalhou aquilo, já resgatou, já seguiu o caminho. E a vítima está lá curtindo aquele ressentimento, estagnada, enquanto que o algoz... querendo vingança. O algoz já está a quilômetros de distância em sentido espiritual, porque avançou. Então, é importante juntar, entender o perdão como essa questão mais profunda, de realmente renovar o sentimento para com aquela pessoa, de realmente abrir-se ao bem, e aos poucos o amor vai curando todo o ressentimento. Por isso que o Emmanuel, ele define perdão assim: o perdão é o único antibiótico mental suscetível de sanar as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Olha, repete, Arthur, repete para todo mundo que está em casa escutar, ler, escrever, porque essa frase é importante. Perdão é o único antibiótico mental. Olha que conceito interessante. Antibiótico mental. Porque às vezes a gente está tomando antibiótico atrás de antibiótico e não está alcançando o resultado esperado porque a gente não tem tomado desse antibiótico que não tem efeito colateral danoso, que é de uso indiscriminado, que é o perdão. Então, o perdão é o único antibiótico mental suscetível de sanar as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Parece fácil, mas não é. Porque nós sabemos que tem atitudes que a gente consegue relevar e perdoar, obviamente, mas tem muitos acontecimentos que são mais graves, não é? Você perder um filho assassinado, você ter um revés financeiro por roubo de um amigo, de um parente, de um sócio. Existem erros
e erros, vamos dizer assim. Mas a gente consegue perdoar todos, Arthur? O perdão, ele é, ao mesmo tempo, então, um fruto do nosso autoconhecimento. Quanto mais a gente mergulha em nós, mais a gente vai desenvolvendo essa compaixão e misericórdia para com os outros. Porque a gente vai vendo que aquele que faz o mal, ele demanda, na verdade, nossa compaixão, porque no fundo não sabe o que faz, as dores que cria para si. Mas ele é também o perdão, um filho da oração, do tempo, da paciência. Quando Jesus nos orientou para que perdoássemos 70 vezes 7 vezes, que perdoássemos e amássemos mesmo os nossos inimigos, por exemplo, ele sabia que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos fazer. Mas com isso ele queria dizer que, em nos esforçando por fazer, em buscando amparo nele, conseguiríamos fazer o que sozinhos não faríamos. Porque o alto, o Criador, não permite que vivenciemos nenhuma experiência que não consigamos lidar. Pode ser que isso demande tempo de nós, trabalho interior, mas nenhum fardo mais pesado que os nossos ombros nós recebemos, da vida nem das leis divinas. Mas isso demanda um esforço, uma busca de nós, de nossa parte. Então, essas experiências mais difíceis, quando Jesus nos orienta a perdoar sempre, ele sabia que muitas circunstâncias demandariam de nós um tremendo esforço e que por nós mesmos não faríamos. Mas com isso ele queria nos incentivar a buscá-lo, a buscar o Criador, a buscar essa comunhão mais profunda, porque então receberíamos uma força extra, a própria força da vida, da misericórdia divina, que nos ajudaria a fazer o que sozinhos não faríamos. Então, o perdão ele é também esse filho do tempo, da oração, do trabalho interior, que vai gestando em nós essa misericórdia, que vai gestando em nós essa compreensão, que vai abrindo em nós mais campo interno, emocional, sentimental, para a presença de Jesus. E quando a gente sente a presença de Jesus em nós, não há como não amar e compreender cada vez mais os nossos irmãos, por maiores que tenham sido as suas quedas. Quem abre o seu coração realmente à presença do Cristo, a esse amor divino, vai naturalmente compreendendo aquele irmão que cometeu aquilo, pode um imenso desatino, como alguém que precisa de misericórdia, um enfermo, alguém que está doente, uma pessoa e que doente, precisa de amparo. Realmente. Exato. E eu acredito que cada vez mais nós estamos evoluindo para essa junção da medicina e da espiritualidade. Eu ouvi uma informação que a maioria das escolas médicas dos Estados Unidos, 94% tem a matéria medicina e espiritualidade. Sim. No Brasil o percentual ainda é menor, acho que é 14%. Mas cada vez mais a medicina junto com a espiritualidade vão se unir porque nós somos um único ser. Porque nós somos espíritos, né? Porque nós somos espíritos. Não há como pensar saúde sem pensar espírito e espiritualidade. Então, realmente é um paradigma que vai se consolidando cada vez mais. Citei o caso do Dr. Alexander Moreira, que faz um trabalho fantástico na Universidade Federal do Juiz de Fora. E cada vez mais artigos têm sido produzidos, artigos científicos com todo o rigor da ciência, demonstrando de fato o impacto das emoções, dessas posturas íntimas no corpo mesmo, na saúde do próprio corpo, naquilo que a gente chama de somatização. Então, o perdão, por exemplo, é um desses que recorrentemente tem estado presente nesses estudos, mostrando o quanto a ausência dele, por exemplo, o ressentimento, a mágoa, vão repercutir em estados de adoecimento psíquico, adoecimento físico. Então, é uma coisa que não tem volta mesmo, né? Com certeza. E a gente conversou no programa passado sobre a importância da prece, os benefícios da prece e o tanto que a oração, a prece ajuda nessa construção do equilíbrio com as nossas imperfeições. Exatamente. Imaginemos, pensemos uma comporta, né? Quando a gente não perdoa, é como se a gente fechasse ali a comporta do nosso coração e fosse guardando ali tudo que é de adoecimento, tudo que é... Quando a gente busca na prece, a gente abre duas comportas, a comporta que vem a água nova de cima e abre a comporta que deixa a água estagnada e adoecida passar, levando consigo todos aqueles adoecimentos. Isso é oração, é abrir o fluxo da alma, colhendo o que é divino e permitindo que o perdão purifique o nosso coração. Arthur Valadares, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Esferas da Vida, por toda a sua colaboração. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, que Jesus siga inspirando sempre o programa.
A gente fica por aqui até a semana que vem, às 10h30 da noite. Um super beijo para vocês e uma boa noite. Buscar a ciência, o ser pelos ossuários, no órgão morto impassível, átrio e mudo. Esferas da Vida. Apoio cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.